Quais os limites e o funcionamento de uma psicoterapia? Como uma filosofia oriental pode enriquecer uma linha de tratamento? Os milenários conceitos do taoísmo apareceram há aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo e, por definição, pode ser traduzido como caminho. Ao abordar as intersecções entre o Tao e a psicologia, o psiquiatra Paulo Boyce também aborda a obra de Jung e de seus seguidores e aponta uma troca de conhecimento entre os mundos oriental e ocidental, aliando estes conceitos ao que já é conhecido na medicina contemporânea. Um dos princípios dessa filosofia é que devemos agir de acordo com a nossa vontade apenas dentro dos limites da nossa natureza e sem tentar fazer o que vai para além dela. Devemos usar o que é naturalmente útil e fazer o que espontaneamente podemos fazer sem interferir na nossa natureza. E não tentar fazer aquilo que não podemos fazer ou tentar saber aquilo que não podemos saber. A felicidade é essa, não ação perfeita. E como é a interação com a saúde, é o que você acompanha no programa de hoje. Faça o diferencial na divulgação da doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No nosso programa de hoje, estamos com o Dr. Paulo Bloise e nós estamos abordando o Tao e a psicologia. Bom, Dr. Paulo, quais seriam os conceitos, básicos que a gente pode levar ao Tao? Bom, dentre muitos, eu gosto de falar de alguns que talvez deem um pouco da ideia do que seria o taoísmo. Um deles é que essa energia ou esse princípio do Tao, ele imprime na natureza, o que inclui o ser humano, um ritmo, vamos dizer, que eles, por exemplo, chamam de Li, e que seria uma ordem orgânica, assimétrica, e que a metáfora seria uma água em movimento. Então, o que caberia ao adepto, ao ser humano? Encontrar esse ritmo e entrar numa sintonia com esse ritmo. E para isso é que se fala na não ação. Quer dizer, a não ação seria o jeito que o adepto age para encontrar esse ritmo. E aí a pergunta, e é uma coisa que eu me perguntei muito enquanto escrevi o livro, e até hoje eu continuo, na verdade, e como que é essa não ação? O que é? Então, não ação seria uma ação que não é premeditada. É uma ação que responde ao que a situação pede daquele momento. Então, não adianta você falar, eu vou fazer aquilo. Não, você vai estar vivendo o presente e vai encontrar o ideal para aquele momento. Então, o sábio é uma pessoa que está sempre atenta ao que está acontecendo. E aí você vai tentar não agir contra a natureza daquela situação. Isso seria não ação. Aí isso também já tem todo um processo psicológico envolvido, né? Isso, exatamente. Então, para você agir desse jeito, você teria que manter a atenção na sua experiência de um jeito especial. E aí você encontraria o sinal do que fazer naquele momento. É uma ação que você não resiste, você não briga contra aquilo, você encontra o melhor caminho. Muita gente acha que a não ação é ficar parado, é passivo, e muito pelo contrário. Você tem que estar muito alerta. Porque essa filosofia ela é bem direcionada ao oriental, né? Por tudo que você está descrevendo. Ela surgiu lá. Surgiu no Oriente, certo? Isso. E como que a gente pode fazer um link entre o quanto que essa filosofia oriental pode ajudar no ocidental? Isso, exatamente. Isso é o que eu me pergunto também. E uma coisa é assim, se a não ação ela propicia o indivíduo sair das situações da melhor forma possível, porque ele presta atenção, porque ele encontra um caminho, como é que a gente sabe? E aí no livro eu coloquei alguns conceitos da psicologia analítica, quer dizer, que recurso nós teríamos, por exemplo, numa análise. E aí, uma das coisas seria os sonhos, por isso que a gente trabalha muito com sonhos, porque os sonhos, eles indicam que tendência a psique está tendo naquele momento. Uma tendência energética mesmo. Então, e os sonhos eles têm uma função compensatória. Então, por exemplo, se é um indivíduo muito rígido, muito duro, muitas vezes ele tem um sonho com o oposto. E aí você traz aquele elemento para a consciência. Então, ele percebe que ele está
ele está conduzindo a vida numa direção meio errada. Não no sentido moral, mas no sentido dele mesmo. Ele está sendo unilateral. Um outro conceito muito importante é o símbolo. Por quê? Porque um substrato mais profundo da nossa psique, ele se comunica por símbolos. Não é uma linguagem direta. Por isso, quando você pega um sonho, às vezes, hoje mesmo, né, os pacientes falam, não entendi nada disso. E aí você tem que destrinchar aquilo, porque é uma linguagem simbólica. E se você começa a entender o símbolo, você começa, de alguma forma, a perceber o que uma camada mais interna sua mesmo está comunicando a você. É uma leitura, vamos dizer, que você faz. Então isso também permite ir corrigindo e percebendo aquele caminho que você está tomando na vida, no sentido geral. Certo. E uma outra coisa importante que o Jung falava é atitude simbólica frente à vida. Então, assim, tem pessoas que a experiência é só aquilo. Ela não vai além. E tem outras pessoas que vivem uma coisa, elas conectam com elementos subjetivos dela e parece que isso orienta a pessoa na própria vida, porque ela tem uma disposição da consciência de enxergar além do que aquilo. Jung já tratava isso também de uma forma mais espiritualizada, não 100% espiritual, mas considerando o lado espiritual. Isso. Eu acho que uma diferença do início da psicanálise e o início da psicologia analítica junguiana é que o Jung considerava a experiência da espiritualidade como um elemento muito importante de crescimento e desenvolvimento. É claro que ele também pode ser uma defesa. Então você também pode usar a espiritualidade de um jeito para se esconder da vida, por exemplo. Então, Dr. Paulo, até para continuar um pouquinho mais, né, sobre esse nosso assunto, nós vamos para o nosso próximo bloco. E não esqueça, você que assiste pela galeria offline, já pode clicar no bloco C e assistir a terceira parte do nosso programa de hoje.